Está preparado para essa noite? Eu vim falando com o Davi aqui que tinha duas coisas no meu coração. Talvez a segunda eu devo compartilhar amanhã pela manhã. Mas uma das coisas que Deus já estava colocando no meu coração ainda na viagem para cá, eu sinto que é para ser liberado nessa noite. E essa noite é uma noite profética sobre as nossas vidas, amém? Você recebe essa palavra? Diga assim comigo, profeta. Mais forte, fala, profeta não é aquele que apenas prevê o futuro. Profeta são aqueles que provocam o futuro. Esse tema da conferência mexe demais comigo, gente. O futuro chegou. O futuro chegou. A gente vai tocar o futuro. A gente vai tocar o futuro nessa noite. A gente vai provocar o futuro nessa noite, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. Juventude Deep, se prepare, porque essa é uma noite profética. Você pode orar comigo? Por isso, erga suas mãos aos céus. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Se você é batizado no Espírito, ore aí. Você no secreto, em outras línguas, edifique teu espírito. Vem Espírito de Deus, mais, nós pedimos mais, tanto o Senhor já fez, desde ontem. Que atmosfera de adoração aqui, que tempo especial aqui. Mas o Senhor tem mais, eu sei que o Senhor tem mais. Senhor, nós estamos aqui como filhos e filhas do Senhor, para provocar o futuro, para, como diz a tua palavra, trazer à existência as coisas que não existem, chamar à existência as coisas que ainda não existem, as coisas que ainda não são, para que sejam. Espírito Santo, nós pedimos mais, Espírito, mais Espírito de Deus. Oramos, Pai, certos de algo extraordinário que o Senhor fará em nós e através de nós nessa noite. Oramos assim, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Sabe, estamos agora lá em casa com duas crianças. E o Theo, meu mais velho, fez 1 ano e 9 agora. A gente fez um seguido do outro. Minha intenção é fazer um time de futebol para ver se meu time engrena. O peixão vem forte. Tem santista aqui? Não enche uma Kombi mesmo, né? Vamos falar de coisa séria. Meu mais velho, cada dia uma surpresa diferente. A paternidade é algo assim, um presente de Deus. Cada dia a gente vai descobrindo coisas novas e coisas incríveis assim da paternidade. E ele tá cada dia mais espertinho, né? Então agora começa a querer falar alguma coisa, começa a querer fazer algo legal. E eu me deparei com uma cena algumas semanas atrás. Na verdade, alguns meses atrás, eu acho que uns 2 meses atrás, eu me deparei com uma cena que começou a ser constante. Sabe, não é algo que, ele fez uma vez, constante. Parece que toda semana ele fazia isso pelo menos algumas vezes. E eu trouxe até a foto, pedi pro pessoal colocar foto. Olha só essa foto. Eu me deparei com isso aqui. Cara, de repente eu chegava em casa, eu não podia deixar um par de tênis fora do local. Isso foi até bom para minha esposa, para a saúde mental dela, né? Porque não dava para deixar o tênis solto, porque esse era o de menos. Fora quando ele terminava de colocar e jogava onde? Porque ele achava que tudo que tinha que guardar onde? No vaso sanitário. Então, além de guardar, porque ele é organizado, ele só não sabe onde guardar também, mas ele deu de ficar colocando todos os meus pares de sapato. E ele colocava e ria, e aí, de repente, eu pegava o sapato dele, colocava o sapato dele, ele colocava, ele achava legal, mas não era tão legal quanto colocar o meu. E até hoje, isso faz uns 2 meses essa foto, mas até hoje, deixei meu sapato à mostras, ele vai colocar e ele vai tentar andar com o meu sapato. E aí, sabe quando essa cena começa a se repetir, e de repente, um dia eu estava olhando, observando, eu falei assim,
eu acho que Deus tem algo para me ensinar. E eu comecei a entender que Deus estava querendo me ensinar algo aquela tarde. Eu falei, Deus, me ensina então. E eu comecei a olhar para aquela cena e o Senhor começou a falar no meu coração algumas coisas. Eu quero compartilhar com você sobre o segredo que está por trás de um tênis maior. Eu não sei, tem gente que gosta de anotar. Se você estiver anotando, é um bom nome sugerido para essa ministração. O segredo que está por trás de um tênis maior. Isaías capítulo 54, versículo de 1 a 3. Diz assim: cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz, cante alegremente em alta voz. Ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois abandonada, agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso. Pois logo você transbordará para todos os lados, os seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão cidades arruinadas. Sabe, Deus começou a me ensinar algumas lições através de um menino de 1 ano colocando um tênis maior. Eu comecei a entender que todos nós nascemos para coisas maiores. Não à toa Jesus disse lá em João 14:12, eu lhes digo a verdade, que crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até, diga comigo, maiores, porque eu vou para o Pai. Nós somos criados para algo maior, nós somos criados para algo além daquilo que já estamos experimentando. O próprio Espírito de Deus nos impulsiona a não se acomodar, a não viver com menos, a não viver com o básico. O básico não basta para um filho de Deus. Eu gosto de uma frase do pastor Steven Furtick, que ele diz que quando Jesus nos chama para sermos maiores, Jesus não nos chama para sermos maiores que Ele, mas quando Jesus diz que faríamos obras maiores, Ele está nos chamando para sermos maiores com Ele, através do Seu Espírito. A pergunta que eu tenho a você hoje é: como você está? Você se encontra satisfeito com o estilo de vida que você está vivendo? Não que você se sinta um desastre, não que você se sinta uma fraude, mas sabe aquela sensação, eu podia dar algo a mais? Como a Jamila colocou aqui na última sessão, aquele sentimento, será que eu estou dando desculpas quando eu não poderia estar dando desculpas? Será que eu não poderia estar fazendo mais, rendendo mais, vivendo mais? Profissionalmente, nos relacionamentos e principalmente na tua vida espiritual e dentro do teu chamado, do teu propósito, dentro daquilo que Deus te chamou. Será que você não está vivendo? Será que eu não estou vivendo aquém daquilo que Deus nos chamou para viver? Porque sabe, o primeiro passo para o retrocesso é se acostumar com a condição atual. Tá legal, o que vocês estão vivendo está incrível. Conversava com o Davi falando, cara, a gente está num melhor momento, a gente está vivendo um momento muito legal, Deus está fazendo, Deus está realizando grandes coisas. E quando a gente olha para todos os aspectos da nossa vida, uau, tá legal, mas o primeiro passo para o retrocesso é você se acostumar com o que vive. O primeiro segredo por trás de um tênis maior é que todos nós fomos criados e temos em nós, no nosso DNA, um chamado para algo grande. Deus não nos criou para viver o básico. Deus não nos chamou para viver na média. O texto de Isaías que eu acabei de ler, ele é bem claro ao dizer, construa mais um cômodo, ou seja, não fique acomodado naquilo que você já alcançou. Uau! Qual que é o meu plano de vida? É construir uma casa aqui, segundo Isaías. Legal, agora que essa casa está construída, amplie a casa, construa mais um cômodo. É por isso que tem muita gente que para em meio ao seu propósito de vida. Ele coloca como objetivo máximo passar no vestibular. Aí ele estuda, ele fica anos e anos tentando passar no vestibular e ele passa. Uau, finalmente passou. Mérito, estudou com honra, com louvor, passou lá nas primeiras colocações do vestibular. Se ele não tem dentro de si o entendimento que é chamado para coisas maiores e que é chamado para muito mais do que passar num vestibular e ter o seu nome aprovado numa lista, no primeiro ano ele está fazendo a faculdade de qualquer jeito. No primeiro ano, quem sabe, a hora que chegam as dificuldades, ele faz o quê? Desiste.
Você sabe do que eu estou falando. Eu lembro que tinha alguns adolescentes lá em Araçatuba, estudando muito para a faculdade de medicina. Todo mundo sabe que faculdade de medicina é super concorrida, é muito difícil passar. E aí um deles passou, e eu lembro que um deles chegou até mim e falou assim, no primeiro ano, ele falou assim, cara, meu primeiro ano está se encerrando e pelo menos 20% da classe que começou já desistiu. Eu falei, cara, como assim alguém desiste de medicina? Como alguém que estudou tanto desiste daquilo que seria o seu propósito? Pois bem, não entendeu, com certeza essa pessoa não entendeu, que o propósito dela era muito além do que só passar num vestibular. Aquela passagem no vestibular era simplesmente uma etapa concluída para uma outra iniciada, onde ela deveria agora ser o melhor ou a melhor aluna dentro daquela faculdade, para resplandecer a glória de Jesus, através da faculdade, realizar obras maiores. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Mas o problema é que eu acabei de dar o exemplo da faculdade, mas leve isso para qualquer área da tua vida. Se você se acostumar com o que vive, é o primeiro passo para você começar a olhar para trás. É o primeiro passo para você começar a retroceder. Se você olhar para esta galera que está do teu lado e falar assim, já está bom, é o primeiro passo para o retrocesso. Jesus não nos chama para o básico, para viver na média. Jesus nos chama para fazermos obras maiores com Ele, através do seu Espírito. Todos nós nascemos. Agora a pergunta que fica é, se fomos criados para coisas maiores, por que perdemos a capacidade de vislumbrar coisas maiores com o tempo? Por que perdemos a mentalidade de coisas maiores com o tempo? Versículo 1 do texto que nós acabamos de ler. Cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Cante em alta voz, você que nunca esteve em trabalho de parto. Frustrações. Sabe, se hoje, com tantos tratamentos físicos, inclusive medicinais e científicos, tanto evolução científica para a questão da infertilidade, a gente já observa tantos casais sofrendo com a questão da infertilidade. Imagine para o contexto cultural, social da época, a mulher que nunca deu à luz. E aqui ele está falando, ei, por que você não está cantando? Por que você não está vislumbrando coisas maiores? Por que você não está preocupado em fazer mais um cômodo na tua casa? Nascemos com a visão de coisas maiores. Nascemos com o próprio Deus colocando em nós o desejo por coisas maiores. Mas perdemos esta visão de coisas maiores ao longo do tempo, talvez por conta das frustrações. Eu sonhei tanto, eu planejei tanto e não deu certo. Eu queria tanto e não aconteceu. Isaías dá uma ordem para aquela mulher: cante, mesmo que você ainda não teve filhos, porque coisas maiores estão por vir. O que é a frustração, se não expectativas não alcançadas? Isso é interessante, porque expectativas vêm de uma predisposição natural da nossa mente humana. Gente, todo mundo levanta cedo, vai para o trabalho, vai para a escola, rala, estuda, por uma expectativa. Não é errado criar expectativas. Eu nunca vi alguém falando, eu acordo cedo, eu estudo, eu trabalho, eu vou para a minha rotina para não ganhar nada. Eu não espero nada em troca da minha vida. Eu não quero nem o salário no final do mês. Você conhece alguém que faz isso? Não conhece. Porque expectativas é um sentimento natural da nossa mente humana. É uma predisposição natural. Todo mundo trabalha, todo mundo faz, todo mundo rala, todo mundo estuda por uma expectativa. Isso é bom. Quando eu olho, por exemplo, para um ano desse de 2023, eu tenho meus planejamentos. Eu tenho os meus sonhos e você deveria ter também. Eu também fico ansioso para saber se vai acontecer ou não, mas a pergunta que fica é, e se não acontecer? Porque isso também tem a ver com pensar sobre coisas maiores. Quando a gente não sabe lidar com a frustração, a gente fica parado no tempo. E é por isso que tem muita gente que perdeu ao longo da caminhada a capacidade de entender e sonhar com coisas maiores. Porque a frustração, expectativas não alcançadas, fizeram ele parar
e deixar de enxergar tudo aquilo que Deus tinha à frente para ele. Não deixe que expectativas não alcançadas, que frustrações ao longo da vida roubem a tua visão daquilo que Deus tem como propósito a ser alcançado. Você nasceu para coisas maiores. Você nasceu para fazer coisas maiores com Jesus através do seu Espírito Santo. Mas ele diz assim ainda: pois a abandonada tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Isaías fala sobre a abandonada. Fala comigo, abandonada. Sabe, é impossível ao longo da nossa trajetória não batermos de frente com algo chamado rejeição, ofensa. E eu vejo que feridas, marcas dolorosas, palavras lançadas de forma errada ao nosso respeito, são outro motivo pelo qual no meio do caminho a gente deixa de vislumbrar coisas maiores. Acontece que quando lançarem palavras e tentarem nomear ou rotular os teus sonhos ou o teu propósito, você não pode aceitar, porque só dá nome a um filho o seu pai. Eu lembro que nas 2 vezes agora, os 2 filhos, Bia ficou no hospital, e aí em uma das trocas de turno de visita, minha sogra ficou com ela e eu fui até o cartório para registrar. E o pessoal do cartório bota uma pressão no pai. Ele fala assim: ó, você vai escrever o nome por extenso aqui, não pode errar, porque se errar é esse nome que vai ficar. Lê bem. E aí, imagina a pressão toda em cima do pai, gente. Só faltava eu errar o nome do jeito que a Bia queria. Pronto, chegar em casa eu vou apanhar. E aí, a primeira coisa que eles me perguntaram: o senhor é o pai? Sim, documento. Porque só um pai dá nome ao filho. Ei, que história é essa de deixar de acreditar nas coisas maiores que Deus tem para você, porque disseram que você não ia alcançar, porque lançaram palavras te ferindo, porque lançaram palavras te ofendendo, porque tentaram te parar? Ei, só um pai dá nome ao filho. Se disseram a você que você não podia, que você não conseguia, que você era fraco, que você não era suficiente, Deus, o teu pai já liberou que você faria obras maiores. Deus, o teu pai já disse que você viveria muito além daquilo que pediu ou imaginou, porque Ele é aquele que faz, muito além do que pedimos ou pensamos. Ei, levanta, o teu pai está te dando nomes de valente, nomes de corajosos, nomes de leais, de destemidos, nomes daqueles que vão avançar para coisas maiores. Tem alguém aqui que pode profetizar comigo, que aqui só tem filho de Deus, homem e mulher de Deus, que vai viver coisas maiores. Ei, mas e os medos? E se? E se não der certo? E se não acontecer? E se eu errar? Sabe, o e se não faz parte do vocabulário de Deus. A maior parte dos nossos medos e preocupações nunca acontece. Eu poderia ficar horas e horas apontando razões pelas quais nós perdemos a capacidade de sonhar com coisas maiores ao longo do tempo. Mas vamos caminhar. Isaías ainda diz: amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso. Eu gosto disso. Não economize nisso. A segunda lição por trás de um tênis maior que eu aprendi é que para coisas maiores é necessário se preparar mais, crescer mais. Ampliação requer preparo, planejamento. Há um ditado que diz que quem casa quer casa, e depois você tem um filho, você quer uma casa maior. Aí agora mesmo, estava falando com o Davi que a gente estava em processo de mudança, semana loucura, porque agora mais um filho já ficou apertado de novo, aí mudamos de casa. E toda vez que você vai para novos desafios, você precisa ampliar a tua capacidade de lidar com esses desafios. Sabe, em Mateus capítulo 9, versículo 17, diz que ninguém coloca vinho novo em velhos recipientes de couro, pois o couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Quando o vinho passa pelo processo de fermentação,
Se ele está em um odre velho, frágil, despreparado, esse processo de fermentação vai fazer com que este recipiente de couro frágil, porque está velho, se arrebente. E aí você perde tanto o recipiente quanto o vinho. Deus não vai desperdiçar unção para coisas maiores em quem não está preparando o seu recipiente para tal. Porque essa mensagem parece no início ser muito gostosinha. Eu quero, Davi, coisas maiores. Mas para coisas maiores a gente precisa estar preparado para coisas maiores. Sabe o que aconteceu quando o Theo deu 3 passos com esse tênis? O que aconteceu? Ele caiu. Ele caiu porque ele percebeu que aquele tênis era grande demais para ele. Sabe, Gálatas 4 diz que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Novamente, talvez você se animou quando eu disse que um pai pode nomear o filho, e você falou assim: uau, é essa palavra que eu quero. Deus é meu pai, e com ele eu posso tudo. É fato, você é dono de tudo. Você é dono de tudo, como está escrito, porque o seu pai é dono de tudo. Agora deixa eu te falar, o meu carro é carro dos meus filhos também. Agora deixa eu te falar, eles podem dirigir? A minha casa é a casa dos meus filhos, eles podem administrá-la? Por quê? Por quê, gente? Não tem maturidade, não estão prontos, não estão preparados. Sabe, não tenha pressa em viver a próxima estação. Olhe, observe e sonhe com coisas maiores, mas tenha pressa em se preparar para essas coisas. Sair da comodidade envolve preparar a estrutura necessária para receber o novo de Deus. E às vezes a gente não recebe o novo de Deus porque as nossas estruturas não estão preparadas. E preparar as estruturas envolve sair da zona de conforto. Essa semana nós estávamos mudando de casa e de repente a gente tirando algumas coisas. A Bia falou para mim: nossa, amor, nossa casa estava tão do jeitinho que a gente queria. O lugar que nós estávamos aqui, a gente conseguiu deixar ele tão do jeito que sempre sonhamos, e agora a gente tem que mudar. E eu falei para ela, falei assim: é uma decisão. Você quer continuar aqui do jeitinho que a gente queria com a casa, ou quer ir para um lugar maior? Eu quero ir para um lugar maior. O lugar maior às vezes não vai estar tão confortável como estava o lugar menor. O lugar maior não vai estar do jeito que eu sempre quis que estivesse. Mas é no lugar maior que eu sou esticado para coisas maiores. É no lugar maior que eu sou preparado para coisas maiores. Está tão gostoso do jeito que está. Não se acomode, porque quando você se acomoda é o primeiro passo para retroceder. Porque tem gente que fica parado no passado e num saudosismo elevado. Ah, como era bom. Tem uma coisa que eu não gosto, é conversar com um crente saudosista, mas isso só tem em Araçatuba. Porque bom era lá em 2010, quando a gente fazia isso. Bom era quando a gente tinha o retiro de carnaval. Bom era isso, bom é aquilo que Deus está preparando para você, excelente, extraordinário. Não se acomode. Vai para um lugar maior. Permita que Deus te estique. E eu gosto da instrução de Isaías. Isaías diz: não economize nisso. Uau. Se tem uma coisa que você não pode economizar, é na tua preparação. Se prepare. Se Deus te chamou para as nações, se prepare estudando um novo idioma e fique fluente nele. Se Deus te chamou, sei lá, para a esfera da educação, para a esfera da ciência, para a esfera do governo, seja o melhor dentro da tua faculdade. Que o teu bom testemunho seja de alguém que apresenta o que é ser apaixonado por Jesus através dos seus estudos, que são excelentes. Não economize na tua preparação.
E aí Isaías continua dizendo, por que logo? Mas por que eu faço isso? Por que eu não economizo? Pois logo, você vai transbordar para todos os lados. Uau! Todos os lados me dá um entendimento que eu não estou sozinho. Eu acho muito engraçado o fato das crianças quererem vestir a roupa dos seus pais. E aquele dia, enquanto eu observava aquele menino colocando o meu tênis, eu falei assim, uau, outra lição, coisas maiores falam sobre legado. Legado não é herança. Herança fala de filiação. Você não escolhe a herança que você recebe. Quem dera, né? Já pensou você escolher? Eu quero uma herança de $1 bilhão. Legal. Massa. Mas tem gente que só herda a dívida. Herança você não escolhe. A herança tem um destinatário. O legado, ele não é deixado para uma pessoa apenas. O legado, ele é deixado com inspiração para todos aqueles que decidem segui-lo. E me chama a atenção a história do rei Josias, por exemplo, quando eu falo de legado. Josias se torna rei com 8 anos de idade. Fala comigo, 8 anos. O que você fazia aos 8 anos? O que você pensava aos 8 anos? E sabe, assim que ele toma posse, ele quer aprender com o legado dos mais experientes. Havia na época os livros históricos dos reis anteriores, tudo aquilo que eles haviam feito. E ele vai para esses livros então ler e entender como seus predecessores, seus antecessores, na verdade, viveram. E em meio a tantas histórias e legados, em 2 Reis 22:2 diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E ele andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Josias escolheu o legado de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele se conectou a uma geração anterior, porque ele entendeu que as escolhas de quem exerce influência sobre você apontam exatamente para aquilo que você vai se tornar. Isso tem muito a ver com coisas maiores. Só vive coisas maiores quem escolhe o legado certo a seguir e se preocupa com o legado que vai deixar. A nossa missão é uma missão multigeracional. Deus não é um Deus de uma só geração, Ele é o Deus de gerações. Isso é interessante. Por que a gente precisa pensar numa via de duas mãos? Eu preciso pensar tanto no legado que eu estou deixando, quanto eu preciso pensar no legado que eu estou honrando. Eu fico lembrando aqui da história de Naamã. Você lembra da história de Naamã? Tem crente aqui? Naamã era comandante do exército, e um comandante do exército era uma função de muito prestígio à época. O Naamã era uma celebridade, essa é a verdade. O Naamã, se ele vivesse hoje, ele ia ser o camarada dos pelo menos 10 milhões do Instagram, tá ligado? O cara que ia estar com carrão, com o sonho de vida do adolescente, olhando lá toda aquela ostentação no Instagram. O comandante do exército, velho. Esse Naamã, todo poderoso, ele é acometido de uma lepra, de uma doença horrível, uma doença incurável, e que ele deveria se apartar de todos que ele amava, devia estar distante. Resumindo bem a história aqui para a gente ganhar tempo, ele vai se apresentar ao homem de Deus, Eliseu, e o homem de Deus dá uma instrução para ele, fala, vai lá e mergulha, dá 7 mergulhos lá, o negócio vai dar bom. Ele vai, obedece, depois de muita relutância, e ele é curado. E aí ele tenta dar um presente para Eliseu. E quando ele tenta dar um presente para Eliseu, Eliseu fala assim, não é hora disso. Em outros momentos da história bíblica, eu vejo profetas recebendo presentes, mas não era um momento apropriado para aquilo. Talvez se Eliseu recebesse e aceitasse aquele presente, Naamã ia achar que por conta da posição dele, do status dele, ele estava comprando a cura, e ele precisava entender que só Deus estava fazendo aquilo. E não, beleza. E quando ele dá volta então, meia volta e vai embora, a Bíblia diz que tinha um rapaz chamado Geazi, e esse era discípulo de Eliseu. Na hora,
ele tem uma ideia: eu vou atrás daquele cara, porque o Eliseu está louco e não recebeu os presentes. Tenham comigo que a motivação de Geazi não era apenas os recursos, não era apenas os presentes. Obviamente ele queria isso, mas era uma celebridade da época, era o camarada que tinha voz na época, era o camarada que todo mundo queria seguir. Ele também quis ir fazer uma moral com o cara, e ele correu para fazer uma moral com o cara. Meu senhor está louco, e agora ele falou que ele quer sim, que ele aceita. Geazi, toma então. A hora que ele chega, seu pai espiritual Eliseu olha para ele e fala assim: você não está entendendo nada. Eliseu amaldiçoa Geazi, e Geazi agora é tomado pela lepra que o próprio Naamã tinha sido curado. Lembre-se que Eliseu, nada mais, nada menos, ele era o sucessor de Elias, aquele que tinha a porção dobrada de Elias, e se as coisas continuassem acontecendo do jeito certo, agora ele também teria uma porção dobrada de Eliseu. Dobrada da dobrada de Elias. Mas em vez da porção dobrada, ele escolheu a lepra. Porque as escolhas que você toma hoje, de quem influencia a tua vida, vão apontar para aquilo que você vai se tornar em pouco tempo. Coisas maiores falam sobre você escolher um legado certo. Tem muita gente tentando te oferecer um legado pobre por aí. Rico no que diz respeito à fama, no que diz respeito à influência momentânea, rico no que diz respeito até a recursos, mas pobre espiritualmente. Se você abrir o teu Instagram, teu TikTok, tuas redes sociais, tem muita gente tentando falar para você: é assim que vive, é o seu legado para você seguir. Você acha que vai alcançar coisas maiores porque você está seguindo a celebridade, mas você só está atraindo lepra para a tua vida. Porque coisas maiores estão quando você decidir seguir o legado do homem de Deus, do pai espiritual, do pai que Deus colocou sobre a tua vida, do teu pai que é o Senhor, e também dos teus líderes, da tua liderança espiritual. Não existe coisas maiores sem seguir o legado de um pai. Não é atrás da celebridade, é atrás do pai que você vive coisas maiores. Fala comigo: honrar o passado e celebrar o futuro. Não tem como celebrar o futuro e coisas maiores se você não honrar o passado, se você não entrar nos passos de alguém que já fez antes. Não adianta falar sobre futuro sem ter a consciência que ele começa hoje. As suas atitudes no presente têm influência direta no que você vai viver no futuro. Você já entendeu que o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar, e as suas atitudes de hoje vão determinar o tempo que você vai chegar nesse lugar. Muitos não vivem o futuro porque ficam esperando ele chegar, parados, estagnados, não avançam para o alvo. E é por isso que o nome desta conferência é O Futuro Chegou, porque aquilo que você faz hoje está te apontando para coisas maiores. Aquilo que você faz hoje, as decisões e posicionamentos que você está tomando nesta conferência, neste feriado, estão te apontando para aquilo que Deus vai fazer na tua vida nos próximos 10, 15, 20 anos. Deixa eu te dizer, o teu posicionamento no tempo, a Bíblia fala sobre 2 tempos: o Cronos, que é o nosso tempo contado em horas, minutos, segundos, nosso tempo físico, mas ela fala sobre o Kairos, o tempo de Deus. É algo que está além da nossa compreensão. São momentos únicos, janelas de oportunidade que se abrem à nossa frente. Quando eu me posiciono no Cronos. Quando no teu tempo atual, no teu presente, você se posicionar da forma correta, janelas de oportunidade do tempo de Deus, do Kairos de Deus, se abrirão à tua frente, para você passar por essas janelas e acessar o novo de Deus. Eu ando para o futuro, na velocidade da minha obediência. Obedeça, se posicione. Juventude, Deep, eu vim dizer a vocês nessa noite: provoque o futuro. Efésios 5,15 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas sábios, aproveitando bem o tempo. Diga comigo: aproveitando. Mais forte, diga: aproveitando
bem o tempo. E ele diz, porque os dias são maus. E essa palavra, remindo os tempos, ou aproveitando os tempos, essa palavra é a mesma palavra grega, exagorazo, que fala sobre resgatar, comprar com alto preço. É a mesma palavra usada para o sacrifício de Cristo na cruz, aquilo que nos resgatou, nos comprou. Precisamos remir os tempos. O que é remir os tempos? Precisamos submeter o nosso tempo ao tempo de Deus, para que no nosso tempo atual nós possamos viver tudo aquilo que Cristo quer que vivamos nessa terra, nos preparando para coisas maiores. É por isso que eu disse para você que um profeta não é aquele que prevê o futuro, mas provoca. Veja João 4,35, quando Jesus disse, vocês dizem que daqui 4 meses haverá colheita. Eu digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. E aí, como que está a tua visão? Jesus está nos ensinando que às vezes os nossos olhos naturais estão enxergando um tempo para as coisas, mas os céus já estão acelerando o processo e cabe a nós provocar o futuro. Tem coisas que você achou que ia demorar, tem coisas que nós achamos que iria demorar, mas Deus está acelerando. Talvez você ache que perdeu muito tempo na tua vida, não importa o tempo que foi perdido, Deus está nesses dias te esticando, te acelerando, te levando para o novo, te levando para o mais. Ei, você nasceu para coisas maiores. Deus nos chama para liderar o futuro. Liderar o futuro é transformar os tempos, assumindo uma posição de protagonistas. Na linha do tempo da história, a igreja protagonizou praticamente todos os maiores avanços da sociedade, criando universidades, hospitais, escolas, lutando contra regimes totalitários, escravidão, preconceito, pobreza, fome. Sim, a igreja, e você faz parte disso. Eu não sei se você sabe, mas Calvino criou a primeira escola pública do mundo, e a sua motivação era para que as pessoas aprendessem a ler a Bíblia. As 12 melhores e maiores universidades do mundo, sabe o que todas elas têm em comum? Todas foram criadas com base e princípios cristãos. Eu não sei se você sabe, mas a lei que aboliu a escravatura no Brasil, ela foi redigida por um cristão presbiteriano. Martin Luther King colocou a igreja em posição de protagonismo na luta contra o preconceito racial nos Estados Unidos. Sim, a igreja sempre liderou os tempos, a igreja sempre se preocupou com coisas maiores. E como a Jamila colocou de uma forma tão especial agora à tarde, talvez você olhe para tudo isso que eu estou falando e fale assim, legal, mas minha vida é tão corrida, o que eu faço parte de tudo isso? Bom, a grande questão é, você nasceu para liderar junto conosco. Você nasceu para liderar em unidade com essa família que se chama igreja, os tempos. E se eu não fizer, qual que foi a palavra de Mardoqueu para Esther? Se você se calar, livramento para o povo Deus vai enviar de outra forma, mas quem sabe? Mas quem sabe não foi por um tempo como esse que você foi colocado aqui, nessa cidade, em Marília, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua escola, na tua família. Quem sabe não foi por um tempo como esse que Deus te chamou para essa conferência para te esticar e te fazer sonhar com coisas maiores. Sonhe com coisas maiores, há coisas maiores para você viver. Prepare-se para o novo. Sabe, quando eu olhei, então, para aquela cena do Theo colocando meus sapatos, tantas coisas que eu acabei de compartilhar com vocês e tantas outras Jesus falou comigo. E todo pai de criança sabe que quando a gente vai comprar um sapato, a gente compra um pouquinho maior, não é, Davi? Não tão maior a ponto de que ele não possa andar, como eu acabei de falar, mas um pouquinho maior, porque cresce muito rápido. Hoje, eu vim falar e profetizar junto contigo. Eu sei que vocês estão em um momento já lindo de expansão. Sábado vai ser lindo o culto já na nova sede.
E eu vim te falar que o que Deus está fazendo é colocando já não apenas no mundo físico, mas no plano espiritual, vocês em um lugar, presta atenção, não é muito não, é pouco maior, porque esse pouco maior já vai estar esticando vocês para coisas maiores que você nem imaginou. Se você achou que lá é o ponto de chegada, se enganou. Vocês estão como juventude, como igreja, entrando num ponto novo de partida. Um ciclo se fecha para outro começar, e há muito mais pela frente. Não deixe as frustrações, o medo, a tua carne, nem tampouco o diabo roubar do teu coração, que você nasceu para coisas maiores, que você faz parte de um povo que vive coisas maiores, que você foi chamado para viver coisas maiores em Deus e através do Espírito Santo. Fique em pé no seu lugar, eu quero ler pela última vez Isaías 54. Preste atenção, se você quer receber essa palavra, recebe aí. Profetas provocam o futuro. Eu quero ver se tem profeta aqui nesse lugar. Recebe aí, erga suas mãos e recebe. Cante a mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, você que estava frustrado, você que estava parado, você que estava triste, cabisbaixo, cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém. Você que nunca esteve em trabalho de parto, você que nunca ganhou alguém para Jesus, você que nunca viveu um propósito, você que nunca viu grandes coisas acontecendo. Ei, a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde você mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa, não economize nisso. Juventude Deep, PIB de Marília, você transbordará para todos os lados, os seus descendentes ocuparão outras nações, povoarão cidades arruinadas.